Eu tenho certeza absoluta que toda pessoa que está aprendendo sobre tarô, quando bate o olho nesse raio desse arcano, raio, literalmente raio, a pessoa já entra em choque e fala: Meu pai amado, aonde é que eu resolvi me enfiar? Ou numa tiragem já bate aquele pânico assim, né? De que pronto, deu ruim. Mas dá pra ver coisa positiva assim no Arcano da Torre. E através desse vídeo, que é mais um da série Tarô em 10 minutos, eu vou tentar, né? Tentar em 10 minutos trazer muito de riqueza simbólica a respeito dos arcanos do tarô. Então, quem sabe aí eu consigo te ajudar a desconstruir a imagem de que esse é um arcano terrível, que não dá necessariamente pra ver coisa boa nele, mas sim, tem como ver coisa boa. Então continua assistindo esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de coisas, de símbolos e de história que o arcano da torre carrega. Eu sempre costumo trazer pelo menos 3 decks dos que eu tenho para entender a construção, né, dos autores, para a gente começar a destrinchar isso e entender quais são os pontos em comum. E também comento sobre o que ele realmente significa dentro de uma tiragem, aí numa leitura, que eu tenho certeza que muita gente acaba se deparando com o arcano da torre e dá uma sensação de que, poxa, deu muito ruim. Mas não é assim. Então eu vou trazer daqui o tarô de Marsella. O tarô de Marsella é esse daqui, né? Então, já disse em outros vídeos, ele tende, né, a ter cores primárias e cores muito marcantes por conta da época que ele foi construído. Tem a questão da construção simbólica dele. Então, assim, o que a gente vê é um cenário onde fogo vem dos céus, destrói a coroa desta torre, que também a torre, ela já foi denominada como a casa de Deus, né? Então, se a gente for puxar lá na história, a gente consegue ver algumas outras representações do Arcano 16, em que a gente consegue ver essa mesma referência, né, do fogo que vem dos céus e atinge o topo ou de uma torre ou de uma árvore. Então, quando a gente se depara com esse cenário, fica meio pronto, acabou, deu ruim, não sei mais o que eu faço. E é mais ou menos isso. Então, quando a gente define aqui a carta da torre, ela, num sentido geral, a gente vem dizendo que é a providência divina que acaba intercedendo na vontade do homem. A primeira, a gente tem esta definição, né, de que a intervenção divina, por isso o fogo que vem dos céus, e destrói o topo da torre. Então, vamos tentar fazer uma analogia aí com os tempos mais modernos. Não gosto muito, mas eu acho que é um baita de um exemplo que consegue, onde a gente consegue entender realmente a aplicação da torre no mundo prático. Infelizmente, o que aconteceu no 11 de setembro de 2001. Né? Então, assim, vamos pensar que é algo que atinge o topo e desmorona o resto. Então, mesmo que fosse feito algo naquele momento, a torre ela não ia ficar segura. Tá? Bateu, mexeu na estrutura, ela vai ruir. Então é isso que vocês têm que entender. Quando geralmente sai, né, numa tiragem, ela já vem falando desta quebra que vai acontecer. Então não tenta segurar, tá? Não tenta. Deixa o negócio cair. É melhor, tá? Vamos comigo assim. É melhor deixar a torre cair do que deixar ela lá quietinha. Combinado? Então tá, primeiro aprendizado. O segundo, quando a gente se depara principalmente com a coroa, quem que recebe uma coroa? Geralmente um monarca, uma pessoa que detém grande poder. Então, quando esse poder ele é ameaçado, quando, né, a gente recebe algo da providência divina que impede que esse poder continue acontecendo, ele cai. Tanto que tem alguns decks, eu não vou saber dizer quais, mas tem alguns que essas pessoas, né, que estão aqui caindo à medida que o fogo chega aqui no início da torre, elas são retratadas com coroas na cabeça, o que pode também fazer uma alusão à quebra de ego, à desconstrução de certezas que a gente tem ao longo da nossa vida, até mesmo a própria destruição em si,
né? Quando a gente se depara com uma verdade que choca, com alguma situação traumatizante. Então isso destrói todas as certezas que a gente tem dentro da gente mesmo. Então quando sai esse arcano, vocês podem ter certeza que alguma coisa de muito significativa vai acontecer na vida, tá? Então é isso, né? No caso, esses elementos aqui, né, faz, né, uma alusão ao fogo dos céus. Então, vamos imaginar quando a gente acende o fogo, não tem aquelas faíscas, né, que soltam às vezes, né, as fagulhas. Então, essas fagulhas, né, são justamente essas pequenas coisas que são queimadas, são quebradas ao longo do nosso ego à medida que o fogo atinge aqui o topo da torre, tá bom? Já no tarot de Waite, a definição é totalmente diferente, né? Porque no caso do tarot de Marseille, a gente identifica que é o fogo divino propriamente dito. Aqui não. A Pamela, junto com o Waite, eles desenharam de fato um raio, né? Que é, no caso, o sentido de iluminação divina que bate, né, naquela cabeça. E aí, pô, como que eu não pensei nisso antes, né? Então é a ideia que brota, ou a iluminação que vem de repente, ou então quando realmente a gente abre os nossos olhos para algumas situações que a gente não enxergava antes. Isso também pode ser uma representação da torre. Sabe aquela fagulha de quando você tá ali mergulhado na incerteza, que você não sabe para onde você vai, que rumo você toma, que direção você toma, e aí vem aquele pensamento de como eu não tive essa ideia antes, pô, isso aqui vai ser a solução dos meus problemas. Outra também, a atribuição pode facilmente ser definida por esse arcano, tá? Então aqui a gente também vê a mesma representação das fagulhas, né? É claro que o céu ao fundo é um céu mais pesado, né? Como se tivesse à noite, e aí aquela tempestade, aquela loucura toda acontecendo. Então, lembrando que aqui, né, faz a mesma referência da Arcano do Diabo, né, o fundo preto, falando muito do nosso inconsciente, das coisas que a gente não acessa, que são difíceis, né. Então, muitas vezes, até mesmo na terapia, né, tem situações que ali no trabalho com o psicólogo, ele faz com que você revire algumas feridas e você tenha que encarar com essas situações que são, sabe, difíceis, que machucam, que muitas vezes você gostaria de simplesmente guardá-las ali, mas desconstruir aquilo e entender o que você pode tirar de um aprendizado pode também facilmente ser representado justamente por conta disso, tá? Mas o fato do raio em si cair na coroa fala muito das quebras de ego que a gente tem ao longo da vida. Então, pode ser, por exemplo, uma certeza que você tinha a respeito da sua sexualidade, né, que foi algo construído, foi edificado, e aí chega um ponto que você olha e você fala, cara, mas eu não sou isso. Isso não me pertence. Quem que botou isso aqui? Então, o raio vai, bate no topo da torre e faz com que ela desmorone. Então, essa questão da quebra das certezas, das ideologias, de tudo aquilo que a gente tem, né, por definido, cai por terra. Isso também é um ponto positivo a se ter da torre, porque também fala da libertação, que às vezes a pessoa, né, vamos pensar também Idade Média, aonde os prisioneiros ficavam quando eles, né, eles eram condenados, ou então eles esperavam a sua condenação, presos às torres. Então, quando elas caem, né, o momento da ruína delas é o momento da libertação. Então, por isso que aqui também a gente vê, né, que é uma torre como se estivesse no meio do nada, e as mesmas duas figuras que caem à medida que elas veem que a torre está pegando fogo, antes que a torre caia em cima delas, tá? E falando ainda em torre, em construções e tudo mais, a gente observa no tarô mitológico, né, aqui a ilustradora e as autoras deste tarô, no caso, elas fazem a referência a Poseidon. E essa é uma parte da mitologia que eu tenho certeza que vocês vão aí falar, agora eu entendi por que é que você se chama Ariadne. Aqui no tarô mitológico a gente vê Poseidon, né, que ele emerge dos mares,
fazendo com que, né, a tempestade, ele por ser também, né, do domínio dos oceanos, que ele surja das águas e ele faça com que a ruína, né, com que esta construção ela seja derrubada. Mas antes, para vocês entenderem o porquê desse cenário, eu vou contextualizar para vocês o que acontece com essa ilustração. Aqui a gente vê uma construção de Creta, da ilha de Creta, aonde o rei Minos, na época, era tido como um rei poderoso, grandioso e tal, graças a seus feitos, né, heróicos. Poseidon, ele presenteou o rei Minos com posses, com dinheiro e tudo mais. Então, em troca da proteção da ilha de Creta, Minos faz um acordo com Poseidon de que Poseidon tomaria conta da ilha desde que Minos desse um dos seus maiores presentes. E o que era esse presente? Era um touro branco lindíssimo que ele tinha e que ele se orgulhava, inclusive, porque era um touro que não tinha manchas, era um touro forte, saudável. E aí, eis que Poseidon pede isso em troca. E Minos, orgulhoso que só, não deu esse presente para ele, tentou ludibriar ali. E aí Poseidon, quando percebeu que ele havia sido passado para trás, ele pediu ajuda a Afrodite, e Afrodite fez com que sua esposa, Pasife, se apaixonasse por esse touro, a ponto até mesmo de, né, enfim. E aí fizeram lá, inclusive a figura para quem é solicitado, né, que fosse possível que eles tivessem o ato carnal, é retratada em um outro momento também do tarô mitológico. Mas em resumo, a mulher de Minos, Pasife, engravida desse touro, e aí ela dá à luz a figura que a gente conhece por Minotauro, que é um homem, né, forte, com a cabeça de touro e que se alimenta de carne humana. E aí Minos ficou horrorizado com isso, falou que não queria saber desse raio, dessa besta, e aprisionou Minotauro justamente nessa construção, né? Então a gente já ouviu aí falar do labirinto de Creta, em algum momento aí falando sobre mitologia grega. E eis que Teseu, que é filho de Poseidon, a pedido do seu pai, né, pede ajuda a Ariadne, que Ariadne é filha do rei Minos. Então a Ariadne, ela tece um novilho de linha, prende na cintura de Teseu, e Teseu consegue entrar nesse labirinto, matar o Minotauro e sair de lá com vida. Então, enquanto esse embate acontece, Poseidon, ele realmente, né, a força dos oceanos nem se compara com qualquer outro evento, né? A natureza em si, quando ela realmente se rebela, a gente sabe que o negócio é punk. Então aí, eis que Poseidon se rebela, sabe da morte de Minotauro, e aí Minos se revolta, né, com tudo que aconteceu, entra no labirinto para entender o que se passava, e aí, junto com o labirinto, morre Minotauro, morre Minos e todo o seu legado. E aí, então, o filho, né, de Poseidon, Teseu, se torna o novo rei de Creta. Então, assim, a gente percebe, né, nessa história que eu resumi aí, né, tentei resumir, que o ego, ele nos destrói. Ele faz com que a gente se perca dentro da gente mesmo, que a gente vá se autodestruindo, e com isso fica muito difícil com que a gente consiga manter o nosso império, né? Então a nossa consciência, ela precisa muitas vezes, sabe, se desmanchar em alguns aspectos, para que daí a gente consiga realmente entender qual que é o padrão de evolução ao qual você gostaria de fazer parte. Então, nesse caso, quando a gente se depara com essa figura da torre, né, pelo menos no tarô mitológico, a gente entende que os nossos instintos, ou então aquilo, né, que vem de fora, às vezes tem uma força muito maior do que a nossa força interna, e não necessariamente nos derruba, mas faz com que a gente reavalie e destrua alguns padrões da nossa vida, né, sejam padrões comportamentais, padrões de crença, enfim, qualquer tipo de situação em que você se autodefina de tal forma, e a torre vem e desconstrói isso. E aí você tem que realmente ressurgir das cinzas para conseguir se reerguer. No geral, quando a gente se depara com a torre, o que a gente percebe, pelo menos eu, já que atendi vários consulentes, e esse arcano já bateu, né, em muitas consultas outras vezes,
é que existe um grande sentimento de apego com as certezas que a vida nos coloca. E aí, quando a gente se depara com a destruição dessas certezas, é o momento em que a gente percebe o quão a gente se limita, o quanto a gente se coloca em situações, em rótulos que muitas vezes nem falam de fato que é a pessoa. Então, nesse caso, quando a gente se deparar com a torre, entenda que por alguma razão você precisa tirar algum tipo de aprendizado. E aí, quando a gente fala de tirar o aprendizado, é realmente tirar o ego, tirar as próprias autodefinições de si mesmo para falar o que eu quero, o que eu preciso aprender com isso. Qual é a lição que eu ainda não entendi ainda e que se eu não aprender a coisa vai ficar pior. Então, quando a torre ela desmorona, é porque a base ela não está fortalecida o suficiente para que essa certeza que você tem, ela se consolide. Então, por isso ela cai. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um relacionamento que vem passando por algumas situações, né, difíceis de serem lidadas, será que realmente esse relacionamento ele tá valendo a pena para você? Ou você tá empenhando energia demais em sustentar uma base que não tem o menor sentido? Ou uma pessoa que dedicou anos da carreira dela e aí de repente ela olha e fala: poxa, mas não é isso que eu queria da minha vida. Então ela desmorona e começa de novo. Então, que vocês possam entender a torre como um símbolo de reconstrução de si mesmo. E não apenas de uma destruição dolorosa, como muita gente acaba colocando. Porque às vezes, tudo acabar é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha um novo olhar sobre esse arcano que, sim, é difícil. É difícil, mas desapegar é necessário. Então, um beijo e até o próximo vídeo.